Olá a todos, sejam bem-vindos. Me chamo Pedro Botelho e hoje vamos falar um pouco sobre a arquitetura x86. Na aula passada a gente já falou sobre o assembly, a gente já falou sobre o que é assembler. A gente fez essa diferenciação justamente porque tem muita gente que confunde os dois nomes, sendo que o assembly é a linguagem e o assembler é o montador, é o software que vai converter o código assembly para o código binário. A gente falou sobre as notações que foram utilizadas, como evoluiu esse pensamento da linguagem assembly. E eu falei para vocês também sobre o porquê aprender, a motivação. Não basta você querer aprender assembly para programar, você tem que aprender assembly para descobrir como é que funciona a arquitetura que você está programando. No caso, a x86, que é a arquitetura que todo mundo utiliza, ou pelo menos que quase todo mundo utiliza no seu computador. Então, o meu computador, por exemplo, ele utiliza uma arquitetura que é filha da x86. Ela é compatível com a x86, que é a x86-64, né? E se eu aprender a x86, eu vou saber utilizar a minha arquitetura, porque ela tem conceitos parecidos. Ela está inclusa na linha, né? E é isso que a gente quer falar hoje. Eu quero falar hoje com vocês sobre essa arquitetura x86 que deu base para tantos processadores da Intel e da AMD. E próxima aula a gente vai falar também sobre mais um pouco sobre por que aprender Assembly, por que eu devo aprender, por que eu devo saber como é que a arquitetura se comporta. Eu já falei para vocês anteriormente que toda arquitetura tem um certo manual, toda arquitetura tem uma documentação. Então, se você descobre como aquela arquitetura funciona, se você descobre como você pode fazer algumas coisas ali dentro, você descobre quais são os registradores que tem, quais são as instruções, como é que você pode operar de uma forma legal ali, você vai conseguir programar melhor no seu alto nível. Você vai conseguir ser um programador mais consciente, isso é muito importante. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura. Eu separei aqui uns temas que eu acho muito pertinentes quando se está estudando arquitetura. Vamos falar aqui sobre como começou a arquitetura, como ela surgiu. Vamos falar também aqui sobre o modelo da arquitetura, como é o computador que está incluso, o computador que ele opera em x86. Vamos falar aqui também sobre os registradores dessa arquitetura, sobre o conjunto de instruções daquela arquitetura, sobre o ISA, né? Vamos falar aqui também sobre o assembly x86. Lembra que eu falei que toda arquitetura tem um assembly? Vamos ver aqui também um pouco sobre o assembly próprio do x86. Vamos falar também sobre os modos de processamento. A gente vai ver aqui os 4 modos de processamento. Muita gente acha que só existe 2, vamos ver os 4. E vamos ver também a organização de memória. E essa parte que é uma parte bem legal, porque ela inclui tanto sistemas operacionais, como inclui arquitetura, e uma parte bem divertida. Então, beleza? Vamos falar aqui sobre como surgiu a arquitetura. Eu já falei de arquitetura aqui umas 20 vezes, tanto na aula passada como nessa, eu já falei bastante. E eu nem conceituei com vocês, então eu acho interessante a gente conceituar antes de falar de arquitetura. Então, pensa aí numa linha de processadores. Você tem uma linha de processadores e toda vez que você lança um processador novo, você dá características a ele, né? Ele faz isso, ele faz aquilo. Você faz o manual dele e você coloca ele um assembly para ele, né? Então vamos dizer que você tem uma linha de processadores que elas têm características parecidas. Então, você tem um processador 1, você lança o processador 1, por exemplo, em 2000, e o processador 2, ele lança em 2002. Só que ele tem características parecidas com o processador 1, só que com algumas melhoras. E vai acontecendo isso, você vai lançando novos processadores naquela mesma linha com características parecidas. Só que sempre que você lança um novo processador, ele vai tendo alguma melhora, vai ter mais memória cache, vai ter um clock maior, vai ter uma tecnologia nova. Então, eu posso dizer que essa linha de processadores é uma arquitetura. Eu posso dizer que as características em comum dessa linha de processadores é descrita por uma arquitetura. Então, é exatamente isso que as produtoras de processadores fazem. Elas lançam linhas de processadores com características semelhantes. E a essas características semelhantes, essa linha de processadores, a gente chama de arquitetura. Então, a arquitetura x86 é uma linha de processadores com características semelhantes. Então, a arquitetura x86, né, ela descreve as características dessa linha de processadores da Intel. E a AMD, ela também tem uma linha de processadores com
características semelhantes com a x86, né? A Intel e a AMD, elas têm como se fosse um contrato do conjunto de instruções delas duas serem meio que compatíveis. Então a gente tem essa facilitação aí de computadores desktop terem instruções semelhantes. Isso já facilita muito a vida do programador, né? Então, resumindo, se você tem uma arquitetura de processadores, aquela arquitetura de processadores, ela descreve as características daquela linha de processadores daquela arquitetura. E a arquitetura x86, ela surgiu em 78 com o 8086 da Intel. Coloquei a foto dele aqui. Ele operava em 16 bits, tanto que a gente chama o conjunto de instruções do 8086 de x86-16. O 8080 ele não era x86, ele operava em 8 bits, né? Então surge em 78 o 8086 da Intel, que operava em 16 bits e ele tinha um conjunto de instruções x86-16. Então esse aqui foi o marco inicial da arquitetura x86. Só que ela veio sofrendo alterações e a arquitetura x86 da forma que a gente conhece hoje, né? Ela só foi ser lançada em 1985 com o 80386DX, que a gente chama carinhosamente de i386DX. Então, em 85 a Intel ela lança o i386DX e ele vai consolidar o x8632, que é um conjunto de instruções de processadores de 32 bits. Ele operava em 32 bits, né? Como é os processadores de 86 hoje em dia. E ele foi base de muitos processadores da frente dele. Olha. Ele é de 85. E o primeiro 64 bits ele só foi ser lançado lá para 2003, 2004. Então aí você pode ver que foi uma linha de processadores que foi influenciada pelo i386. Então, recapitulando, o x86-16, conjunto de instruções para processadores de 16 bits da arquitetura x86, foi em 78. E o x86-32, que é um conjunto de instruções de processadores da arquitetura x86 de 32 bits, foi lançado em 85 com o 386DX, né? Então, a gente tem essa questão das arquiteturas, que é muito importante a gente saber, né? E é muito interessante também a gente saber que, por exemplo, se eu tenho um processador que está nessa arquitetura x86, e aí vamos dizer que ele seja bem mais novo que esse aqui, só que se eu estudar esse processador aqui, que ele é mais velho, eu vou saber usar o meu também. Eu só vou precisar saber o quê? Eu sei as características básicas da arquitetura, eu vou e estudo as características novas. Algumas coisas novas que eu quero, por exemplo, memória cache mais rápida, turbo boost, alguma coisa assim. E eu vou saber programar melhor. Dessa forma eu vou saber programar melhor. Vou saber me focar, vou saber me distinguir naquela arquitetura. Beleza? Então eu vou falar aqui agora um pouco sobre o modelo da arquitetura, como é que aquela arquitetura ela se caracteriza num sistema computacional. Então, o modelo da arquitetura é baseado no modelo de von Neumann. A x86 é baseado no modelo de von Neumann. Eu coloquei ele bem aqui, ó. Que com o modelo de von Neumann ele é representado pelo quê? É representado pela memória, que é o que? É um dispositivo utilizado para armazenar dados. Ele é representado pela CPU, que é esses dois quadrados aqui. A CPU ela pode ser dividida em três partes. A CPU ela executa instruções. A CPU é a unidade central de processamento. Ela vai executar as instruções que estão salvas na memória. E dentro da CPU tem três unidades que vão ajudar ela. As principais é a ULA, que é a unidade de lógica aritmética, e a UC, a unidade de controle. A unidade de lógica aritmética, que é como se fosse o cérebro central do processador, ele é o coração central do processador, é lá que acontecem as operações, é lá que acontecem as operações lógicas e aritméticas. E você sabe muito bem que no mundo da computação, operações aritméticas, operações lógicas, basicamente regem tudo. E a gente tem a outra parte do cérebro, que é a unidade de controle, que ela vai controlar o fluxo de dados e instruções. Então você tem aqui da memória para a CPU, você vai ter fluxo de dados, fluxo de instruções, e quem tem que controlar isso é a UC. Então a UC vai controlar o fluxo de dados e de execução de instruções entre a CPU e a memória, né?
E a gente também tem, aqui dentro da CPU, a gente também tem registradores, que são pequenas células rápidas de armazenamento. Elas ficam dentro da CPU. Então, toda vez que a CPU vai acessar uma célula de armazenamento, ela pode escolher. Ou ela acessa na memória, que vai ser bem mais lento, ou ela acessa no registrador, que ele já está dentro do CPU. Então é muito mais rápido. E a gente também tem dispositivos de entrada e saída que eles vão permitir interface com o exterior. Olha aqui, ó. A gente consegue interfacear o sistema computacional com o meio exterior, né? De uma forma que a gente consegue pegar coisas do meio exterior e trazer para dentro do computador, ou pegar coisas do computador e levar para o meio exterior. A gente tem três tipos de dispositivos de entrada e saída. A gente tem um dispositivo de entrada, como por exemplo o teclado. Você clica no teclado, ele leva como é que eu posso dizer? Uma interação, ele leva uma interação do meio externo para o meio do computador, ele vai captar aquele input do usuário. O mouse, por exemplo, é um dispositivo de entrada, né? Eu clico aqui, ele faz o input com o teclado. Então é do meio externo para dentro do computador, né? Já o dispositivo de saída, ele não recebe, ele dá um output para o usuário, ele dá uma saída, né? Tipo o nosso monitor, ele vai mostrar o que está acontecendo, ele vai mostrar, por exemplo, o status do computador. Então, na medida que o dispositivo de entrada ele recebe dados do exterior, o dispositivo de saída ele mostra dados para o exterior. E a gente também tem dispositivos de entrada e saída, como o celular, por exemplo, que ele pode não ser um dispositivo, como é que eu posso dizer, de entrada e saída, mas ele é como se fosse um computador, né? A tela do computador, a tela do celular. Ou, por exemplo, uma tela touchscreen do computador, que você pode tanto receber aquela imagem vindo do computador, como você também pode clicar, né? E ela vai receber o seu gesto. Outros dispositivos de entrada e saída, ou seja, ES, que ele tanto recebe como ele envia, é uma multifuncional, por exemplo, que você pode tanto escanear como imprimir documentos, né? E a gente também tem os barramentos, que são os caminhos que interligam os componentes. Então, os caminhos que vão interligar a CPU com a memória, a CPU com os dispositivos de entrada e saída, são os barramentos. A gente tem três tipos de barramentos. A gente tem os barramentos de endereços, barramentos de dados e os barramentos de controle. Os barramentos de endereço levam endereços, né? Os barramentos de dados levam dados e os barramentos de controle levam bits de controle. E a gente tem esses três barramentos e a gente pode representar esses dispositivos aqui numa placa-mãe, por exemplo. A placa-mãe ela serve como barramentos, né? Ela serve como os caminhos que interligam os componentes. A placa-mãe ela vai interligar as portas de entrada e saída com a CPU, né? Ela também vai interligar a memória com a CPU. Ela vai interligar tudo aqui entre si, não é mesmo? Então a gente acabou de ver agora como é que funciona o modelo de um computador. Então a maioria de vocês vai ter uma placa-mãe parecida com essa nos computadores, em que tem uma CPU, tem memórias, tem dispositivos de entrada e saída, né? E você vai ter caminhos que ligam eles um com os outros, que no caso é os barramentos, que é representado aqui pela placa-mãe. Beleza, meu povo? Vamos falar aqui também um pouco dos registradores que tem dentro do processador. Eu falei aqui que dentro do processador tem registradores, né? Que são células rápidas e pequenas de armazenamento. Mas pô, eu acabei falando também que é mais rápido você acessar registradores do que memória interna. Mas vocês podem estar se perguntando assim, mas por que? Você não explicou o porquê? Seguinte, antes de eu vir para cá, eu quero explicar isso, que eu ia esquecendo. Então, como eu falei, tem barramentos que interligam a CPU com a memória. Então, se você for procurar um dado lá na memória, usando a CPU, você vai ter que passar por um barramento, né? Então, isso leva tempo. Você ir até a memória e voltar. Leva, por exemplo, 50 milissegundos para fazer isso. 50 nanosegundos é melhor. Só que, para você acessar um dado dentro do registrador, o caminho é muito menor, porque ele já está dentro da CPU. Então a CPU não vai precisar utilizar um barramento para ir e voltar. Já está dentro da CPU, então ele só pega. Então vamos dizer que isso leve 0,1 nanosegundos. Então leva muito menos, né? Então, resumo da história. Se a CPU for na memória, ela vai ter que passar por um barramento, pegar o dado e voltar.
Se ele for pegar um dado no registrador, já está aqui dentro. Então ele só pega e ó, rapidinho, né? Então, utilizar registradores é uma grande vantagem do Assembly. É você ter como saber qual registrador você está utilizando, você ver o registrador, você poder utilizar o registrador que você quer. Então, registradores dentro da CPU são mais rápidos do que utilizar a memória. E a gente vai ter que utilizar esse conhecimento mais na frente quando a gente estiver programando nossos programas em Assembly, né? E a gente vai falar um pouco aqui sobre eles. Como eu falei, são células de armazenamento pequenos que são rápidas. Por quê? Porque elas já estão dentro do processador. Então é de acesso muito rápido, né? E são posições intermediárias para manipulação de dados. Por quê? Porque instruções elas vão manipular dados. Essas instruções da CPU elas vão manipular dados e você tem que utilizar registradores como posições intermediárias para manipular esses dados. Ou seja, você pega o dado da memória, coloca no registrador e manipula esse dado dentro do registrador. Ou seja, você não utiliza a memória, você tenta não utilizar a memória, você utiliza o registrador. Assim é mais rápido. Assim, algumas instruções até não te deixam utilizar dados da memória, você tem que utilizar dados dos registradores. Beleza? Então é muito importante saber disso. A gente também tem que os registradores eles são voláteis, são armazenamento temporário, ou seja, se você desligar o computador e ligar de novo, não vai ter mais aquele dado naquele registrador. Então você tem que salvar esse dado na memória, né? No caso, por exemplo, nosso mundo aqui, a gente tem a memória RAM como volátil, a gente tem a memória externa, no caso, por exemplo, um HD, um SSD como não volátil. Então você tem que, se você quiser salvar isso aqui, você tem que colocar num dispositivo de armazenamento não temporário, não volátil. Beleza? E como eu falei, você tem que utilizar os registradores para instruções, para manipular dados. Para isso, você faz a comunicação, né? Eles são muito utilizados nessa comunicação da ULA, a unidade de lógica aritmética, com a unidade de controle. Você faz muito essa comunicação utilizando registradores, né? E a arquitetura 186 ela dispõe a princípio de 16 registradores. Tem mais, só que são registradores que você utiliza no modo 64 bits, que a gente vai falar depois. E tem desses registradores, desses 16 registradores, a gente tem registradores de propósito geral e de propósito específico. Já os de propósito específico, eles vão ter, como o nome já diz, eles vão ter um uso especializado, eles vão servir para alguma coisa e você não vai poder mexer neles. Já os de propósito geral, você pode mexer, só que eles também podem ter algum uso, eles podem ter usabilidade, que você tem que ter um cuidado na hora de mexer com eles, né? Então, os registradores de propósito geral, eles são todos de 32 bits, né? Já os de propósito específico, a gente tem dois registradores de 32 bits e 6 registradores de 16 bits. Beleza, meu povo? Então a gente tem esses 6 registradores aqui que eles são, como é que eu posso dizer, especiais. E esses dois também são especiais, só que em como é que eu posso dizer, de um jeito diferente. A gente vai falar deles depois. A gente vai falar explicitamente deles depois. Eu quero agora só fazer uma introdução rápida com vocês sobre eles. Então a gente tem 16 registradores, né? A princípio, na arquitetura 186. A gente tem mais. Só que esses outros registradores, eles são, meio que eu posso dizer, estão fora do escopo desse curso. Só que a gente vai falar deles também. Então, os registradores de propósito geral, você pode mexer. Só que os de propósito específico, você não pode mexer. Você pode apenas ler o que tem neles, por exemplo. E a gente vai falar agora sobre os de propósito geral. A gente tem o registrador EAX, que ele serve para quê? Ele é um acumulador. Então, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma divisão, uma multiplicação ou fazer um retorno de uma função, a gente vai utilizar muito o EAX. O EBX e o EDX, eles têm uma utilidade, só que essa utilidade é meio obscura. O EBX é um registrador de base e o EDX é um registrador de dados. Então, eles são os mais propósito geral, porque essa utilidade deles, a gente não utiliza muito eles para esses fins, né? Já o SCX, ele é o registrador de contador, ele é um contador de loop, né? Contador de laço. Ele é muito utilizado pelo CPU para fazer contagens, o SCX. Então vamos dizer que ele vai executar uma coisa 10 vezes.
ele vai executar essa coisa, essa é X vezes, vamos dizer, né? Já o EBP, ele é o registrador que ele aponta para a base da pilha. A gente vai ter uma pilha lá na memória, que a gente vai falar depois. E o EBP vai apontar para a base dessa pilha e o SP vai apontar para o topo da pilha. A gente tem o EDI e o SI, que são os registradores de base índice, que eles são os registradores de índice de origem, o EDI, e o SI são registradores de índice de origem, né? Esse aqui é o índice de destino, esse aqui é o índice de origem. E eles são muito utilizados para referenciar arrays da memória, referenciar vetores. A gente utiliza muito eles para fazer referências à memória. Já que o eFlags ele vai dizer quais são o estado da CPU. Então a gente viu lá na arquitetura, na introdução, que a gente tem flags que vão dizer qual o estado da CPU depois de uma operação. Então esse estado da CPU depois da operação vai ser salvo aqui nesse registrador eFlags. O EIP é o ponteiro de instrução. Ele vai dizer qual a próxima instrução a ser executada. O CS, o DS e o SS guardam o endereço dos segmentos principais. O CS ele guarda o endereço do segmento de código, que é onde estão as instruções. O DS guarda o endereço do segmento de dados, onde estão nossas variáveis. E o SS guarda o endereço do segmento de pilha, que é onde vai estar a nossa pilha, que a gente vai utilizar utilizando esses dois registradores. Então a gente tem registradores aqui que estão servindo como ponteiro, né? A gente tem o EBP, o SP, o EIP e esses 6, eles são ponteiros, né? A gente viu antes que um programa ele é dividido em partes, né? A gente viu que tinha a parte de instrução, a parte de dados, e essas partes a gente chama de segmentos. E é para isso que esses registradores servem, eles vão apontar para o início dessas partes. Esses 3, eles apontam para segmentos extras que a gente pode utilizar ou não pode utilizar, fica bem a cargo do programador. E também se o modo de processamento deixa você utilizar. A gente tem outros registradores, são os registradores especiais que a gente chama. A gente tem os registradores MMX, o XMM, os da unidade de pontos flutuantes, da FPU. E além desses 3 conjuntos de registradores, a gente também tem os registradores R8D, né? E até o R15D. Só que esses registradores a gente não vai falar porque eles são do modo de 64 bits. E isso aí foge um pouco do nosso escopo. Então a gente vai se focar só nesses e nesses. Então esses aqui são os registradores que a gente vai mais utilizar. Só que a gente também vai utilizar esses aqui, que são os registradores especiais. A gente tem algumas instruções vetoriais, que a gente chama de instruções SIMD, que são Single Instruction Multiple Data, que é para a gente fazer instruções vetoriais. A gente tem as instruções MMX, as SSE e as AVX. Beleza? Então a gente vai começar aqui falando sobre a MMX. A MMX foi a primeira tecnologia de instruções vetoriais da Intel. Não deu muito certo, né? Eles fizeram a MMX e não era tão legal. Acabaram que foi meio que um grande fracasso. E tiveram que fazer a SSE. Que, SSE já veio uma grande coisa. Já foi instruções vetoriais bem mais bem feitas da Intel, né? E depois do SSE 4, lançaram o AVX. Que o AVX está firme e forte até hoje, com o AVX 512. E é uma tecnologia que evoluiu muito. Então, os registradores da MMX foram os primeiros, né? Eles realizavam as primeiras operações SIMD, esses registradores MMX. Sendo que MMX é a primeira tecnologia de instruções vetoriais da Intel. E SIMD, que a gente chama de instruções SIMD, são instruções que a gente consegue operar múltiplos dados, múltiplos registradores com apenas uma instrução, né? Isso aqui, essa instrução, ela foi implantada da primeira vez no Pentium, que era para melhorar algumas operações, melhorar a performance de algumas operações de multimídia e comunicação. Porque tinha que fazer algumas operações em paralelo para aumentar a velocidade, porque, por exemplo, se fosse fazer uma operação de cada vez, ia demorar muito. Então eles tiveram que fazer um jeito de fazer, por exemplo, 8 operações em paralelo. E foi aí que surgiu as operações vetoriais MMX. A gente tem 8 registradores de 64 bits, do MMX0 até o MMX7. E esses registradores aqui, eles são meio que apelidos para os registradores utilizados aqui na FPU, que a gente vai ver depois. São partes de 64 bits desses aqui.
E as instruções MMX, como eu falei, elas operam com registradores em paralelo. Então a gente tem, ao invés de utilizar, por exemplo, 7 instruções, 8 instruções para fazer uma manipulação de dados, a gente utiliza uma e faz a manipulação dos dados dos registradores em paralelo, como se fosse um vetor. Aqui, ó. A gente tem os 8 registradores em paralelo e faz a manipulação desses 8 ao mesmo tempo. É para isso que funciona o MMX. Depois foi lançado o SSE, né, que são operações SIMD, que são meio que mais avançadas, são mais bem feitas, onde SSE significa Streaming SIMD Extensions. É uma extensão SIMD, uma coisa mais bem feita para melhorar o streaming de instruções, de operações. Foi depois utilizado esses registradores XMM pelo AVX. Então, o XMM é um negócio que veio pra ficar, né? Foi um negócio que veio aí pra melhorar bastante as coisas. Primeiro pelo SSE, depois pelo AVX. O AVX depois implementou outros, como o YMMM, né? E a gente tem 8 também, só que ao invés de 64 bits, eles são de 128 bits. 8 registradores de 128 bits, YMM0 até o YMM7. Isso aí já aumentava demais a performance das instruções, né? A performance dos programas. Isso aqui é muito utilizado na programação de jogos, na programação de computação gráfica. Isso aqui é muito utilizado em criptografia. Então é muito utilizado esses registradores aqui. Notem que a gente tem aqui registrador de 32 bits e que a gente tem registrador de 128 bits. Olha só a diferença. Aqui, ó. Bem legal, né? São 4 vezes maiores. A gente tem muito também a unidade de ponto flutuante, que é outra coisa bem legal da arquitetura, quem programa no Assembly, que consegue fazer operações de ponto flutuante bem rápido, em alta performance. A gente tem como utilizar registradores vetoriais e tem como utilizar instruções de ponto flutuante em alta performance, que são esse aqui, são a grande vantagem de quem programa em Assembly. Os compiladores, como eu já falei na aula passada, eles não fazem a autovetorização direito. Ou seja, se você programar instruções vetoriais em C, ele talvez não fique tão legal quando ele compila, porque o compilador não é muito bem especializado nessa parte de fazer operações vetoriais. Ele faz tudo direitinho. Só que nessa parte de instruções vetoriais e até certo ponto em ponto flutuante, ele não faz muito bem. Então se você fizer isso aqui em Assembly, você vai conseguir um desempenho melhor. Então isso aqui é aquele caso específico que eu falei. Tem casos específicos que o Assembly é melhor. E é nesse caso que o Assembly é melhor. Você vai ter instruções de ponto flutuante que podem ser mais rápidas no Assembly do que no C. Instruções SIMD, que a gente diz que são as instruções vetoriais, que são mais rápidas no Assembly do que no C, justamente por causa dessa limitação do compilador. Beleza? Então a FPU, que ela inicialmente era um coprocessador, que a gente chamava de x87, ele era o 80x87. Ele era um coprocessador, ele era junto do x86 lá, então a gente tinha na placa, a gente tinha o x86 e do lado a gente tinha o x87. Ele era como se fosse um outro processador, a gente chama de coprocessador, ele ajudava o x86. Então o x86 ele compartilhava essas operações de ponto flutuante com o x87 para justamente tirar um pouco da carga. Então, o x87 ele fazia as operações de ponto flutuante e dessa forma ele conseguia tirar a carga do x86 e deixar as operações em alta performance. E a partir do i486, ou seja, do 80486, isso aqui já foi integrado no chip do processador. Então, hoje em dia, se você for ver seu processador, ele só vai ter um chip, né? Um chip integrado grande. Só que ele já vai ter ali dentro essa FPU, que é essa unidade de ponto flutuante, Floating Point Unit. E dessa FPU a gente tem 8 registradores de 80 bits cada, ST0 a ST7. E como eu falei antes, MMX0 a MMX7 são apelidos para esses registradores aqui. E a gente tem outros registradores na FPU que são usados para controle. Tem registradores como se fossem registradores de flags também da FPU. A gente tem outros registradores que a gente vai utilizar no controle, que a gente vai utilizar na hora de fazer operações mais específicas na FPU. Então a gente tem que
estar sempre atento. A gente tem aqui as flags da CPU principal, né? E a gente também vai ter outro registrador de flags para a FPU. E a gente tem como acessar também os registradores implícitos. É uma coisa que a gente faz muito no Assembly. A gente tem vários registradores e a gente tem como acessar partes desses registradores. Eu vou mostrar aqui como é que acessa as partes desses registradores aqui. Beleza? Desses aqui. Esses registradores de propósito específico, não dá para você acessar partes dele. Não dá. Por quê? Porque são registradores que o que tem ali dentro já é meio que indivisível, né? Você não consegue dividir ele. Você consegue dividir esses aqui para acessar partes e registradores, e assim você consegue ter um número maior de registradores para você trabalhar. E tamanhos diferentes também, o que é uma coisa importantíssima. Então a gente vai acessar aqui partes dos registradores de propósito geral. A gente tem um registrador de 32 bits que a gente chama de explícito, e a gente pode acessar a parte de 16 bits dele e a parte de 8 bits, que são duas partes de 8 bits. A gente tem aqui o EAX, por exemplo. O EAX tem 32 bits, né? A gente pode acessar a metade dele, que a gente chama de AX. A gente tira o E, ó, e ele passa de 32 bits para 16. A gente tem 16 bits aqui, que é a metade do EAX. Note que a gente só consegue acessar a parte baixa do EAX, a gente não consegue acessar a parte alta. A gente consegue acessar aqui a parte baixa do EAX, chamada de AX, e a gente consegue acessar as duas partes do AX, a parte baixa e a parte alta. A gente chama a parte baixa de low e a parte alta de high. Então essa aqui é a estratégia para você lembrar dos nomes dos registradores. O registrador interino de 32 bits, ele tem o E. O registrador de 16 bits, ele não tem o E, ele tem só a letra e o X. Já as partes menores, elas não têm o X, elas têm o H para a parte alta de 8 bits ou o L para a parte baixa de 8 bits, que é o low. Isso aqui é aplicável ao EAX, o EBX, o ECX e o EDX. Dá para você fazer essa brincadeira. Ter o de 32 bits e ter partes de 16 e de 8. Já no SI, EDI, EBP e SP, a gente só consegue obter as partes de 16 bits. Por quê? Porque a gente utiliza esses registradores para guardar endereços, né? Como eu já falei, esses aqui são ponteiros. Então não tem como a gente acessar endereços de 8 bits. A gente vai ver mais na frente que a gente tem como endereçar endereço de 16 bits. Então a gente consegue acessar partes de 16 bits porque a gente consegue endereçar endereços de 16 bits lá no modo real. Então a gente tem aqui, por exemplo, o SI. A gente pode acessar a parte de 16 bits utilizando a mesma estratégia, tirando o E. Então SI é 32 e SI é 16. Então, revisando aqui, EAX, EBX, ECX, EDX tem partes de 32, de 16 e de 8. SI, EDI, EBP e SP só tem partes de 32 e de 16. Já o eFlags, AIP, CS, DS, SS, ES, GS, FS não tem como acessar partes. Esses aqui já são de 16 bits. Esses são de 32, só que eles são muito importantes para você ficar selecionando partes, você ficar modificando, né? Então, você só consegue modificar esses. Beleza? Então, vamos falar aqui também um pouco sobre o conjunto de instruções. O que é uma instrução? A gente já viu antes que instrução é algo que o processador sabe fazer. Se o teu processador ele sabe fazer uma soma, então ele tem uma instrução para fazer soma. Se o teu processador ele consegue acessar, por exemplo, um dispositivo de entrada e saída, né? Essa operação de acesso ao dispositivo de entrada e saída vai ser regido por uma porrada de instrução. Você vai ter uma porrada de instrução no teu programa. Cada instrução vai fazer alguma coisa. E o conjunto dessas instruções forma uma operação. Né? Então, instruções é algo que o processador sabe fazer. Você vai ter, lá no manual do processador, você vai ter uma coisa chamada conjunto de instruções, que são todas as instruções que o processador sabe fazer. Então, se o processador, por exemplo, ele consegue fazer 32 coisas, ele tem 32 instruções. E o conjunto de instruções, geralmente, ele vai vir lá no manual também dizendo quais são as peculiaridades daquele processador, que ele tem quanto de memória cache, ele tem quanto de clock, geralmente ele vem junto com a arquitetura, a gente chama de ISA, Instruction Set Architecture.
A gente fala da arquitetura, depois fala do conjunto de instrução, né? E a gente tem dois designs de conjunto de instrução. A gente tem o CISC e o RISC. O CISC é o conjunto complexo de instruções. Ele foi o primeiro design que apareceu. E aquele design ele tinha alguns problemas, como por exemplo, vários ciclos de clock para executar uma instrução. Cada instrução tinha tamanhos variados. Então isso aí levava um probleminha, né? E acabou depois lançando o RISC, que é o conjunto reduzido de instruções. E isso aí veio para fazer um redesign do CISC. O RISC ele é um redesign do CISC, né? A gente tem aqui instruções que levam poucos ciclos de clock. A maioria leva apenas um, alguns levam dois, alguns levam quatro. Você consegue cronometrar isso de uma forma melhor. Instruções com tamanho fixo. Aqui você tem o RISC como uma evolução do CISC. O RISC hoje em dia ele já evoluiu tanto que ele chegou a ser mais rápido do que o CISC. Você tem instruções mais rápidas no RISC do que o CISC. Tanto que o CISC, né, que são os processadores, por exemplo, x86, x86-64, eles estão incorporando o design RISC, porque o design RISC já evoluiu mais do que o CISC, então eles têm que se adaptar, né? Então, como eu falei, no CISC, instruções levam vários ciclos de clock, e isso é um dificultador. No RISC, a gente não tem tanta dificuldade para contar ciclo de clock, é mais fácil. A maioria das instruções tem um ciclo, dois ciclos. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de arquiteturas que seguem o design CISC. Tem o 8051, que é um microcontrolador bem antigo. A gente tem o x86, como por exemplo esse aqui, ó, o i386. Ele é CISC. O 8086 também é CISC. A gente também tem esse aqui, que é o AMD Opteron, que ele segue o AMD 64, que foi o primeiro processador 64 bits a existir lá em 2003. Eles todos seguem o design CISC, né? Conjunto complexo de instruções. Você vai ter muitas instruções que vão fazer operações complexas. Já no RISC, você vai ter que fazer essas operações complexas com várias instruções. Então vamos dizer, eu tenho uma instrução aqui no AMD 64 que ele vai realizar uma operação. Já no RISC, para fazer essa mesma operação, eu tenho que utilizar várias instruções. Então é isso que é o RISC. Você faz mais instruções, tem que utilizar mais instruções para fazer operações que aqui você faria só com uma. E isso na verdade é uma coisa boa, porque vamos dizer que essa instrução complexa no CISC ela leve 50 ciclos de clock, só que dá para você quebrar ela em pequenas instruções de 2 ciclos cada no RISC. Então você já ganha muitos ciclos aí, né? Já ganha muita coisa. Então resumindo resumindo a obra, o AMD 64, como eu já falei antes, foi o primeiro processador 64 bits. E ele deu o AMD 64, né, o AMD Opteron. A Intel pegou depois esse modelo aqui e fez o dela, que é o Intel 64, que a gente vai ver depois também. Ele é bem legal. Então a gente vai ver esse design CISC, a gente vai ver essa arquitetura CISC. Só que hoje em dia ela está incorporando o design RISC, então é legal essa brincadeira que tem. A gente consegue aprender muito com essas evoluções. A gente começou do Intel 8086, né? Ele foi o primeiro membro da família IA16, com a arquitetura Intel 16 bits, né? A gente tem um conjunto de instruções IA16, que ele foi o conjunto de instrução para o processador 16 bits, né? O primeiro processador 16 bits, que a gente chama de x8616. A gente tem o 80386DX, que foi o primeiro membro da família IA32, que também trouxe aí o x8632, que ele é a primeira arquitetura de 32 bits. A gente teve os registradores de 32 bits e os barramentos de endereço de 32 bits, então a gente já tem um registrador, um processador bem mais avançado e bem mais parecido com o de hoje em dia. Você pode endereçar memória virtual maior do que a memória física. Então, se você tem uma memória física de 4 bits, de 4 GB, por exemplo, você pode endereçar. Se você tem uma memória física, por exemplo, memória RAM de 1 GB, você pode endereçar mais do que 1 GB por causa dessa habilidade dele de endereçar memória virtual maior do que a memória física. Você pode utilizar mais endereços do que tem disponível, utilizando essa capacidade de virtualização de memória. E cada programa tem 4 GB de espaço de endereçamento linear.
Você pode dar até 4 GB de espaço de endereçamento. Você pode dar até 4 GB de memória para um programa usar. Então vamos dizer que você está rodando seu GTA San Andreas, por exemplo. Aquele programa tem até 4 GB para rodar, né? No espaço de endereçamento linear na memória. Então, o 8086 ele começou com essa brincadeira de x86, só que ele era de 16 bits. Ele era um IA16, ele era um x8616. Já o i386DX, ele começou com essa brincadeira de processadores 32 bits, ó. Ele é um IA32, é um x8632. E já o Xeon, ele foi o primeiro membro da família IA64. Lembra que eu falei que o primeiro processador de 64 bits é o AMD Opteron, né? Esse verdão aqui. Então, a Intel pegou essa ideia da AMD que ela teve com o Opteron e fez o Intel 64, que é a implementação do x86-64 que surgiu com o Opteron. Beleza? Então, o Xeon ele foi o primeiro processador da Intel de 64 bits. Ele tinha um espaço de endereçamento de 64 bits e ele era retrocompatível com o de 32 bits, que por sua vez também era retrocompatível com o 8086. Então a gente tem como, por exemplo, virtualizar esse modo de processamento aqui, ó, nesses processadores que vieram depois. Isso é bem legal mesmo. Então é legal a gente ver essa linha do tempo, ver como foi evoluindo, e a gente pode estudar esse processador aqui e ao mesmo tempo a gente estuda esse e sabe como programar melhor, né? Então, resumindo, o primeiro processador x86 foi o 8086. Só que o primeiro processador x86 de verdade que teve os features, que teve as características mais parecidas com o atual que a gente tem aqui, ou seja, endereços de 32 bits, registradores de 32 bits, memória virtual maior do que a memória física, é o i386DX, tanto que ele é considerado o primeiro processador realmente x86, beleza? Então, vamos falar aqui um pouco sobre a linguagem de montagem da arquitetura x86. Então, o Assembly x86 ele é formado por instruções do processador, como a gente viu lá passado. E essas instruções elas vão manipular a ULA, a UC, vão manipular interrupções, vão manipular os coprocessadores. E isso aqui é importantíssimo, porque a gente vai ter instruções SMD, né? A gente vai ter instruções de interrupção que vai controlar a BIOS, vai deixar utilizar algum dispositivo de entrada e saída. Isso é muito importante. E a gente tem a utilização de instruções mnemônicas. Olha só aqui, ó. Instruções mnemônicas. Você consegue fazer um programa utilizando nomes. Imagina vai isso aqui com números. Isso aqui é um programa simples. Aqui vai fazer um Hello World. A gente tem aqui, ó, a parte de dados que fica. Lembra que eu falei que os dados são separados das instruções? A gente tem aqui a parte de dados, ó, que tem um string na memória. A gente tem a parte de instruções. A gente tem aqui interrupções, ó. Isso aqui faz a chamada de sistema. A gente tem registradores, tem instruções mnemônicas. Você olha para uma instrução, você já vê, opa, isso aqui faz alguma coisa, isso aqui faz alguma coisa. É bem melhor do que utilizar binários, né? Então, as instruções mnemônicas, como eu já falei, elas facilitam a memorização e o entendimento das instruções. Então, imaginei se isso aqui fosse um monte de número, você não quer memorizar. Agora são nomes, olha. É tudo formalizadozinho. É bem melhor do que você utilizar números, né? E a grande importância do Assembly é o programador entender o ambiente. Ele vai conhecer a arquitetura, ele vai ler lá o manual daquela instrução, ele vai ler o manual do processador, vai entender como é que funciona. Opa, eu poderia fazer um programa que acessa a memória, que acessa um dispositivo de uma maneira melhor, porque eu sei como é que isso aqui funciona, né? E a arquitetura x86 ela é relativamente simples. Por quê? Porque a gente tem um fácil acesso. Todo mundo tem uma arquitetura x86 para programar aí, tem um computador. Isso aí te dá um fácil acesso. Ela não é tão complicada. Eu acho, inclusive, que ela é até mais simples assim na hora de programar, na hora de estudar, do que uma ARM, por exemplo, do que uma AVR. Posso estar falando besteira, mas a AVR, né, ela tem umas coisas meio esquisitas lá que a gente pode até dizer que é gambiarra. Então você ir estudar um Assembly x86 te abre portas para estudar outras arquiteturas diferentes, né? Você viu conceitos de organização de computadores, você viu o que é uma memória cache, um processador, o que é uma linguagem de montagem. Aqui você vai pegar esses conhecimentos e aplicar.
Então, o Assembly ele vai te proporcionar um fácil entendimento, uma fácil migração para outras arquiteturas. Você sabe o Assembly x86, ele é parecido com outros Assemblies, então você vai aprendendo assim aquelas outras arquiteturas. E você vai ter um controle total do hardware utilizando o Assembly. Isso aí já te ajuda a entender aquela arquitetura. Você consegue controlar o hardware. Ou você tem um controle total ou você tem um controle suprimido. Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando em cima do sistema operacional, aquele sistema operacional ele não vai te deixar utilizar, por exemplo, interrupções. Ele vai te deixar utilizar chamada de sistema. Você vai dar interrupção para o sistema operacional e ele vai te responder. Se você programar em cima do hardware, que a gente chama de bare metal, aí você consegue fazer tudo que você quiser. Você não vai ser suprimido pelo sistema operacional. Isso é bem legal. E eu gostaria de falar com vocês também sobre os modos de processamento. A gente tem modos de processamento que eles vão definir muita coisa dentro do processador. E uma coisa que o modo de processamento eles vão definir é o gerenciamento de memória. O jeito que aquele computador, o jeito que aquele processador ele vai processar, ele vai executar, vai influir na memória, no jeito que a memória é gerenciada, no jeito que a memória é organizada, né? No jeito que ela está operando. E cada modo de processamento ele tem vantagens e tem desvantagens. Aqui, eu citei aqui uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo, que é a proteção de partes da memória. Então isso aqui pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, depende por onde você olha. Então vamos falar aqui sobre os dois modos mais conhecidos de processamento e depois eu vou falar para vocês sobre os outros dois modos que eles são meio obscuros, nem todo mundo conhece. O modo protegido é o modo nativo, né? E com memória segmentada. É o modo que a gente utiliza, é o modo, como é que eu posso dizer, o modo default. A gente já, toda vez que vai utilizar o processador, a gente já utiliza nele. Nosso sistema operacional, seja ele Linux, Ubuntu, por exemplo, ou seja o Windows, como por exemplo o Windows 10, o Windows 7, ele vai executar no modo protegido. Ele tem memória segmentada, ou seja, a memória ela é separadinha, ela é repartida. Dessa forma você tem proteção das partes da memória. A gente vai ver isso mais na frente. Só lembrem que o modo protegido ele é o modo nativo e nele a memória é segmentada. Lembra que eu falei que o modo de processamento influi no gerenciamento de memória? Pois é, fica com isso na cabeça. O modo protegido ele é mais robusto, dá para você brincar mais nele. Por quê? Porque ele vai te deixar ter vários programas na memória ao mesmo tempo, ele vai te deixar executar vários programas ao mesmo tempo. Ele vai te deixar também ter mais memória endereçável, no caso é 4 GB por 32 bits, né? E você pode dessa forma brincar mais, você pode ter mais coisas no seu processador, você vai ter mais coisas no seu computador, imagina aí. Aqui no meu computador eu estou rodando o editor eu estou rodando o gravador de vídeo, eu estou rodando o sistema operacional, eu estou rodando o visualizador de PDF, né? Eu estou rodando muita coisa. E dessa forma eu estou rodando no modo protegido aqui no meu Linux. Agora se eu fosse, por exemplo, para outro modo como real, eu não posso ter mais de um programa, só posso ter um programa por vez, né? Isso é uma restrição. Só que como eu falei, cada modo tem vantagens e desvantagens. A gente viu que o modo protegido ele tem as vantagens de ser mais robusto, né? De ter a memória protegida, a memória segmentadinha. Ele vai te deixar suportar vários programas ao mesmo tempo, vai te deixar para cada programa desses que você está utilizando, ele tem uma área protegida de 4 GB. Isso é muito bom, né? Só que qual é a restrição do modo protegido? A restrição de acesso ao hardware. Você não consegue fazer tudo que você quer. Você não consegue acessar partes da memória que você quer. Você não consegue fazer todas as interrupções. Você não consegue fazer tudo. O modo protegido, ele é protegido dessas coisas. Você tem essas restrições, como o nome já diz. E já o modo real, ele não tem restrições de acesso à memória e à entrada e saída. Você não tem restrição de basicamente nada. Você pode acessar qualquer parte da memória. Você pode fazer qualquer interrupção que você queira. Ele tem essa vantagem, você não tem restrições. Só que qual a desvantagem? Você só pode acessar um programa por vez. Você só pode estar rodando um programa por vez. Senão ele não acessa, não suporta você fazer vários programas, como é aqui no modo protegido. Ele também só tem 1 MB de memória endereçável, só tem 16 bits de endereço. Olha só, então como eu falei antes,
aqueles registradores lá de ponteiros, que eles são 16 bits, ó, esses registradores são utilizados no modo real, muito no modo real. E esses aqui são utilizados no modo protegido, né? Então, a gente tem aqui algumas, algumas restrições no sentido de utilizar o modo real, só que no acesso à memória, acesso a hardware, você não tem restrições. Você não tem restrições de acesso ao hardware e isso é muito legal. Alguns exemplos é o MS-DOS, é o Windows 95, o Windows 98, eles rodavam em modo real. Já o Linux e o Windows 10, por exemplo, roda em modo protegido. Aí você tira aí qual é o melhor, qual é o pior. Não tem melhor e não tem pior. Só tem modos que vão te oferecer coisas diferentes. Você dificilmente vai fazer um sistema que ele tem que fazer acessos diretos ao hardware em modo protegido. Não faz muito sentido. Você pega esse sistema e roda em modo real. Aí sim, você vai ter menos memória, vai, mas você vai conseguir fazer tudo que você quer. Aí você tem que fazer aí um pensamento. Poxa, qual modo eu preciso para o que eu quero? Na maioria das vezes você vai utilizar o modo protegido. Só que eu digo que a maior vantagem do Assembly é o modo real. Justamente pelas poucas restrições ao hardware. Quase nenhuma restrição ao hardware. E a gente vai ver depois como você pode, por exemplo, programar em Bare Metal. Como programar direto no hardware. Isso é muito legal. Tem os modos especiais que o pessoal não conhece tanto. O modo Virtual 8086, que é o modo do processador, que ele é basicamente um híbrido entre o modo real e o modo protegido. Ele tem elementos dos dois modos, né? Você vai ter, ele vai operar em modo protegido, né? Esse modo, ele é um submodo do modo protegido, ele está aqui dentro. Ele vai operar em modo protegido, ele vai virtualizar o 8086. Então, por exemplo, seu processador seu processador Core i5, você entra nesse modo aqui, ele vai virtualizar, ele vai criar um ambiente virtual daquele primeiro processador, o 8086. Então, seu Core i7 vai estar rodando um 8086 virtualizado. Ele vai simular a operação dele no modo real. Então, perceba que ele opera em modo protegido, só que ele simula o 8086 em modo real, em modo de endereçamento real, com 16 bits, né? Isso é bem legal mesmo. Eu mesmo nunca utilizei esse modo, mas dá pra ver algumas utilidades para ele. Como por exemplo aqui, ó, a janela de comando do Windows 97 e do Windows 2000. Toda vez que você abre uma janela de comando, você abre um ambiente virtual do 8086. Então lá no Windows 97 você pode abrir, por exemplo, 3 janelas dessas. Você tem no modo protegido, você tem 3 programas ao mesmo tempo. E 3 programas, cada um no modo real. Isso é bem legal mesmo. Você conseguir ter vários programas no modo real, isso no modo protegido. Isso é muito legal mesmo. Eu acho muito genial. E o modo de gerenciamento de sistema, ele é como se fosse um pequeno sistema operacional, um pequeno firmware que a fabricante coloca no processador. Ele é o terceiro modo, né? Levando em conta que esse aqui está dentro do virtual. Esse aqui é o modo que eu digo assim, mais obscuro ali, porque muita gente não sabe que ele existe. Assim como o modo de processamento, ele te deixa fazer gerenciamento de energia, gerenciamento de segurança. Então, ele é um firmware que está dentro lá do processador, ele já vem dentro pela fabricante. Então, quando você entra no gerenciamento de sistema, por exemplo, no gerenciamento de energia, vamos dizer que o processador ele suspende a execução para salvar energia, ou no modo de segurança, você entra no gerenciamento no sistema e a especialidade dele é segurança, então ele vai fazer algum tipo de criptografia, né? Isso é bem legal mesmo. Então, às vezes, você vai utilizar esse modo de gerenciamento de sistema e não vai nem saber que você está nele, né? É bem legal disso, bem legal. E vamos falar aqui um pouco sobre organização de memória. A aula já está bem comprida, né? Vamos falar aqui sobre o layout da memória no x86. Então, você tem lá sua memória principal, sua memória RAM, e você tem sua memória secundária, vamos dizer um HD. Você tem isso aqui na sua máquina. Só que você vê que a sua memória principal, ela só tem, por exemplo, 2 GB e seu HD tem 500 GB, né? Então você vê ali, por exemplo, estou rodando aqui um programa que ele é 4 GB. Só que a minha memória só tem 2 GB. Então como é que aquele programa cabe na memória principal?
Porque você sabe muito bem, né, que para um programa ser executado, ele tem que ser copiado da memória principal. Ele não pode ser executado da memória secundária. Então o que é que acontece? A memória física, a memória RAM, ela é endereçada como memória virtual. A gente tem a memória virtual aqui, ó. Ela é a primeira grande abstração de hardware. Ou seja, você não sabe o que está acontecendo nessa memória virtual. Por quê? Porque pode ser que aquele endereço seja da memória principal ou da memória secundária, você não sabe. Só tem uma coisa que você sabe, ó, que a porção ativa da memória, aquele seu jogo lá, por exemplo, de 4 GB, a porção ativa dele vai estar na memória principal e a porção que não está sendo utilizada naquele momento vai estar na memória secundária. Então, o que você pode tirar disso? Que você pega o endereço aqui da memória virtual, pega qualquer um. Ele pode estar ou na memória principal ou estar na memória secundária. Se ele estiver sendo utilizado, ele está na memória principal. Se ele não estiver sendo executado, ele está na memória secundária. Então, memória virtual é isso, é uma virtualização de memória. É uma grande abstração você utilizar tanto a memória principal para fazer a execução e aquela parte que não está sendo utilizada você guarda na secundária. Então, é uma grande abstração. Olha aqui, ó. A memória virtual, como eu já falei antes, ela é maior do que a principal. E quem trouxe essa habilidade aqui de fazer isso aqui foi o i386DX, aquele lá primeiro que eu falei para vocês. Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Foi nele que surgiu essa habilidade de virtualização de memória. Aqui, ó. Pode endereçar a memória virtual maior do que a memória física. Então, essa grande coisa surgiu com o i386. Você tem a memória virtual, que é maior do que a principal, e você consegue endereçar mais coisas do que você deveria. Isso é bem massa, bem massa. E levando em conta que a memória virtual, ela tem esses endereços virtuais, ela é maior do que a memória principal. Você pode pegar essa memória virtual, né, e dividir ela em pequenos espaços. Você pega a memória virtual e divide ela em espaços de endereçamento. Então é a segunda abstração. Você tem uma memória grande, só que qual o problema da memória grande? É que, por exemplo, aqui, o problema de qualquer memória que não tenha espaço de endereçamento é que um programa ele pode acessar dados do outro. Isso é muito problemático. Então, qualquer que a solução é você quebrar a memória em partes. Então, essa parte não consegue acessar essa parte não consegue acessar essa. Então, você divide a memória em partes, em espaços de endereçamento. O que é um espaço de endereçamento? É um espaço que um programa pode endereçar. Um programa só pode endereçar no seu espaço de endereçamento. Ele não pode utilizar endereços de outros espaços, né? Olha aqui, ó, programas não acessam dados de outros programas. Os espaços de endereçamento eles são protegidos um do outro. Olha aqui, ó. Esse aqui é o espaço de endereçamento do processo 1. O processo 1 ele não pode utilizar dados do processo 2, porque ele está em outro espaço de endereçamento. O processo 1 não pode corromper dados do SO, porque eles estão em áreas diferentes. Ó. O processo 1 ele nem enxerga os outros processos, ele acha que a memória é só para ele. Ele acha que ele tem um espaço gigantesco de memória só para ele, quando na verdade ele tem outros sistemas, ele tem outros processos na memória junto com ele. Beleza? E a gente ainda pode fazer uma terceira abstração, que é dividir o espaço de endereçamento em partes. Então eu tenho aqui cada espaço de endereçamento desse, eu vou dividir em partes ainda menores, que a gente chama de segmentação. A gente vai dividir cada espaço de endereçamento em segmentos. Então isso aqui é um grande espaço de endereçamento, ó, dividido em pequenas partes, dividido em pequenos segmentos. Beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, um particionamento do programa para organização. Como assim para organização? Eu vou ter uma parte do programa, uma parte da memória daquele programa para dados, outra parte para dados estáticos, para dados dinâmicos. Eu vou ter uma parte só para pilha, eu vou ter uma parte só para instruções. Então eu tenho aí como fazer uma organização para que o programa ele nem sabote outros programas, nem sabote a si mesmo. Por quê? Porque se eu, por exemplo, coloco dados junto com as instruções, eu posso fazer aí uma coisa que eu não quero. Eu posso, por exemplo, pegar um dado e substituir, pegar uma instrução e substituir por um dado. Isso não é legal. Então eu tenho aí os dados separados das instruções. Beleza? Então eu ainda posso, aqui dentro aqui tem um espaço do kernel, aquele espaço que não pode ser utilizado.
E eu tenho aqui o espaço que é utilizado pelo programa. E aquele espaço eu tenho dados, eu tenho instruções, eu tenho dados não inicializados, dados dinâmicos, eu tenho pilha, eu tenho espaço extra aqui de crescimento, que a gente vai ver depois. E isso aqui é segmentação de memória. Isso aqui é a segmentação do espaço de endereçamento, que já é um corte da memória virtual, que já é uma abstração da memória física. Então, olha aí, a gente tem três abstrações, pelo menos três abstrações, desde a memória física até a nossa memória segmentada. Beleza? Então, a gente ainda pode navegar pelos segmentos por deslocamento. É o seguinte, eu não posso sair do segmento de instruções e ir para o segmento de dados. Beleza? Mas o que eu posso? Eu posso, por exemplo, a partir do começo do segmento de dados, eu posso chegar, por exemplo, no meio do segmento. Vamos dizer que eu tenho aqui no meio do segmento, eu tenho um dado, eu tenho uma variável e eu quero pegar aquela variável. Eu vou lá no início do segmento, eu vou caminhar do início do segmento até o meio utilizando deslocamento, utilizando subtração de endereços. Eu tenho aqui o começo do espaço, é o endereço, né? E eu tenho aqui o endereço do meu código, vamos dizer, o endereço da minha variável. Então eu vou caminhar e fazer um deslocamento até chegar no endereço do código, endereço da variável, perdão. Então vamos dizer aqui, o endereço do começo do espaço de segmentação, perdão, o início desse segmento é no endereço 100 e a minha variável está no endereço 110. Então eu vou ter que andar 10, né? Se fosse 150, eu teria que andar 50 até chegar naquela variável. Então a gente consegue navegar pelos segmentos utilizando segmentação, utilizando deslocamento, aliás. E olha só aqui, eu tenho aqui o endereço baixo e o endereço alto, ou seja, ao contrário, né? Esse aqui fica lá em cima, esse aqui fica aqui embaixo. A gente sempre diz que a stack, que a pilha, fica no final do espaço de endereçamento. E quem fica no começo? As instruções. Como a gente viu lá no outro slide, a gente tinha primeiro as instruções, depois tinha os dados, né? E no Assembly a gente pode, como é que eu posso dizer? A gente pode, na hora de estiver fazendo o código, a gente pode deixar isso um pouco mais livre, colocar, por exemplo, os dados antes das instruções. Só que quando ele for passado para o programa, ele vai botar as instruções lá em cima e os dados lá embaixo. Beleza? Então, em resumo, é isso. De novo, revisando, a gente tem memória física, ela é abstraída como memória virtual. Memória virtual, ela é abstraída como espaço de endereçamento. E o espaço de endereçamento, ele é abstraído como segmentos. E você consegue caminhar nos segmentos utilizando deslocamento. E cada modo de processamento vai te dar uma forma de endereçamento. No modo protegido, você consegue endereçar 4 GB. E no modo real, você consegue endereçar 1 MB. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês. Queria falar com vocês sobre a arquitetura x86. E na próxima aula a gente vai falar sobre o porquê aprender x86. E depois a gente vai começar a fazer nossos códigos, vai começar a estudar a arquitetura x86. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail ou me chamar no Telegram. Beleza, pessoal? Um abraço.